sou o nutricionista Gustavo, estou aqui com a digníssima esposa Maria Cecília e hoje nós iremos comentar sobre um tema que ele é um pouco polêmico, mas é um tema muito importante, que é o que o ensino não te ensina. Então nós iremos falar, você que está pensando em se graduar, principalmente na área da saúde, obviamente que é o que nós temos um pouco mais de experiência, e o que a faculdade, o que a universidade que você vai fazer ou que você está fazendo, ou até que você já terminou, você não aprendeu na sua instituição. Esse tema pode ser polêmico, principalmente se você olhar sobre a ótica de que seja uma crítica à faculdade, à instituição, ao modelo de ensino. Mas acho que não é bem isso que a gente está tentando mostrar aqui. Na verdade, levantar temas que talvez a gente só adquira depois com a experiência, depois de algum tempo atuando na área, algumas perguntas que vão surgindo e que a gente fala, poxa, ninguém me falou sobre isso, mas que talvez só o tempo que pode nos mostrando e nos estimulando a procurar novas explicações, enfim, adentrar, explorar novos assuntos dentro da área. Assim, de fato, nos cursos da saúde, o que nós observamos muito, né? Por exemplo, no primeiro ano, basicamente, a gente fica com basicamente, até redundante que eu vou falar, porque fica com as disciplinas básicas, né? No curso da saúde. Sempre aquelas disciplinas iniciais, e eu me recordo que às vezes eu pensava, né? Pô, de novo, eu tenho que aprender biologia, eu tenho que estudar de novo biologia básica, química, aí depois tem a palavra bioquímica, aí outras, né? Por exemplo, entra histologia. Então são disciplinas que, obviamente, às vezes muitas pessoas acabam que desistem do curso aí logo no início, né? Algum curso da saúde, geralmente. Na verdade, assim, na minha faculdade, no modelo de ensino em que eu tive, isso daí Que é a FAMEMA. foge um pouco, né? A FAMEMA foi uma das pioneiras aqui no Brasil, acho que não, foi Foi. a pioneira no método de ensino chamado PBL, em que algumas diferenças em relação ao ensino tradicional são desde o início, né? E isso é uma metodologia canadense, né? Que o primeiro país que instituiu esse modelo de ensino foi o Canadá, mas que ele já traz um ensino baseado em problemas. Então, a gente não tem tão claramente as disciplinas organizadas na forma tradicional. Isso daí é bom em alguns aspectos, mas em outros também acaba ficando uma defasagem, porque às vezes a gente está no começo sem muita base, então justamente essas disciplinas básicas no começo, num aprendizado PBL, é um pouco complicado. Mas assim, o que difere também, às vezes, de alguns cursos, que a ideia também do PBL é o quê? Que ele acaba que tem quase que todas as disciplinas juntas, né? Então ele tem a parte básica, aí junto com a parte básica ele aprende a parte, por exemplo, ambulatorial e também a parte se for um paciente, obviamente, a parte mais grave, né? Então, o moral da história, ele aprende a parte básica e também até a parte aplicada do curso. Sim, mais integrada desde o Mais início. integrada desde o início. Tem outros cursos no Brasil até que são assim, acho que é do FESP, Santos, curso de nutrição também é. Agora o curso, outra coisa desse tema, né, o que o ensino não te ensina, o que eu vejo é o quê? Que nós, profissionais da saúde, nós somos prestadores de serviço. Uhum. Então, a gente pode até pontuar aqui, né? O que nutricionista e médico não aprende nos cursos de graduação e que ele vai sofrer quando se formar. Primeiro, ele tem que aprender a como abrir uma empresa, como gerir essa empresa, como administrar a empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, como ele lidar com atendimento das pessoas, né? Como ele faz para ter aderência a um tratamento.
Se ele for aquele profissional que ele vai ficar na linha de frente, ambulatorial ou hospitalar. Então, como manter a aderência ao tratamento. Terceiro, como ele organizar a sua agenda. Hoje facilitou muito, né? Porque as pessoas hoje têm até agendas online para você marcar, pode monitorar isso Sim, por aplicativos, aplicativos. enfim. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, como a, como que ele consegue fazer a captação de paciente, né? Uhum. Então, acho que a gente podia discutir um pouco sobre alguns desses pontos, porque é o que a gente sofre muito, né? Eu não sei se você gostaria de Sim, eu colocar acho que algum ponto antes, assim, a mas faculdade é até previsível não conseguir cumprir todos todos. esses assuntos, porque obviamente a gente tem que aprender o beabá e a medicina ela é muito ampla, é um curso já de 6 anos e que obviamente não vai conseguir contemplar tudo de tudo, né? Então a gente fala, a gente se forma, mas a faculdade ela vai dar a base. E a gente tem que estudar o resto da vida. Eu vejo assim claramente, principalmente aqui na minha área, que é a oncologia, onde a gente tem que fazer 6 anos de faculdade, depois 2 anos de especialização em clínica médica. A maioria dos pacientes, das pessoas não sabem isso, que acham que a clínica médica já é uma formação da faculdade, mas não. A faculdade é incompleta nesse sentido, ela não dá a base para fazer clínica médica. E depois mais 3 anos de oncologia clínica. Tem até algo interessante, não interrompendo, né? Que esses dias eu fui na cidade dos meus pais, que é interior, né? Lins. E eu tava com meu pai, encontrou um amigo dele e ele falou assim, o filho desse amigo do meu pai acabou de se formar em medicina no começo do ano e ele falou assim, meu filho está totalmente inseguro. Ele falou que antes de fazer residência, o que que ele quer fazer? Ele foi dar Trabalhar um plantão pouco. para pegar a mão, porque ele falou assim, eu tô inseguro, eu não quero, Tá na eu não sei nem que escolha, né? especialidade que eu quero. Ele falou que então ele queria trabalhar, ver o que que é atender paciente. O que que é atender? O que que é conversar com o paciente, fazer uma anamnese, fazer uma prescrição de droga, que ele nem tinha mão com isso, né? Não sabia nem manejar o paciente. Então, o quanto que as pessoas saem imatura, né? Para É. Na verdade, assim, durante a faculdade existe o internato, que são 2 anos de experiência, em que justamente o objetivo é aprender na prática, né? São anos intensos, mas mesmo assim, talvez não seja um Exato. problema da faculdade, mas ele se sentir seguro e ótimo, né? Ele já É, tem uma formação básica e algumas coisas é o dia a dia mesmo, né? o que eu costumo dizer é assim, quem faz a graduação também é o aluno, é a pessoa que faz o curso, porque ele pode ir atrás, fazer outras coisas. E o que eu vejo assim, na nutrição, algumas pessoas, alguns cursos, você tem a parte prática apenas no último ano. Ou seja, o curso geralmente 4 anos, 4 ou 5 anos, geralmente tem só no último ano. Isso, na verdade, é péssimo. Eu até indicaria, se você estudou um curso, ou você pretende entrar numa universidade, faculdade, que o curso é desse estilo, que é só no último ano você vai ter atividade prática, eu indico você fugir, porque o curso, português, claro, é uma porcaria, uma merda, na verdade. E O da mesma curso. maneira, aquela faculdade em que não tem a supervisão. Não Sim. adianta colocar alunos sobre treinamento de outros alunos ou de pessoas inexperientes, porque vai aprender errado, né? Mesmo na prática, o que é super perigoso. Uhum. E saindo dessa vertente, né, outra coisa que eu vejo é a questão, né? Tá, então a gente tá falando aí da pessoa que tá lá na graduação, né? O que caminho que ele poderia seguir, isso é um pouco do que a gente pensa. Agora cai naquilo que a gente já comentou no início. E depois, quando eu me formo? Né? A gente nunca teve, eu não conheço nenhuma faculdade, nenhum curso que ensina, ó, então você se formou, você sabia que para você começar a atender num consultório, numa academia, num prédio, numa clínica, você precisa ou tá com uma empresa aberta como pessoa física, emitir nota, fazer alguma coisa assim, ou você Concurso.
ou um concurso, você está Um vinculado a contrato. algum contrato de forma individual, prestação de serviço temporária, né, por si só. Mas de uma forma geral, assim, se você vai abrir um consultório, você vai trabalhar, né, a nível ambulatorial, você vai ter que abrir uma empresa. Então, assim, nunca falaram isso pra gente, né? Quando você tá na Uhum. graduação, na nutrição tem até uma disciplina lá, que é uns 6 meses, que é administração. Mas não ensina como você deve abrir uma empresa. Que você precisa de alvará da prefeitura, que você tem que pagar o imposto, que é imposto sobre serviço, que é ISS. Você tem que ter aprovação do bombeiro, da vigilância sanitária. Você precisa ter o cadastro na Receita Federal. E depois você tem que fazer imposto de renda da empresa, que é o Do IRPJ, e depois tem que pessoal, né? fazer o IRPF, que é o da pessoa física. Então, isso é uma coisa que eu acho que deveria ser introduzido nos cursos, porque a gente sai cru, né? Sai cru, mas depois eu vou falar uma coisa, a gente tem uma solução sobre isso. A gente tem uma Uhum. solução que nós vamos oferecer, mas isso de fato é um problema. Como fazer isso? Quem que eu devo procurar para fazer isso? Qual é a melhor pessoa para administrar isso? É um contador que eu preciso? É um administrador de empresa? Até porque na parte de agenda, como que eu faço para ter uma agenda e conseguir captar cliente? Como que eu organizo uma agenda hoje? Isso é muito difícil, né? Aí já vai entrando em diversas áreas que na teoria assim não é área médica, mas que para você exercer sua profissão como médico, como nutricionista, como qualquer profissional da saúde, você precisa estar inserido nesse contexto, né? Então, O que eu vejo, assim, o principal questão hoje em dia, né? Primeiro, o profissional médico, nutricionista que não está nas redes sociais, ele está fora, né? Porque qualquer um você vai falar assim hoje. Às vezes, quando eu vou dar palestra, acabei de voltar de São Paulo, né? Que tem um congresso grande, que é o Ganepão. Aí volta, a gente está discutindo, às vezes a pessoa fala assim: Ah, Gustavo, você já ouviu falar nesse professor, nesse palestrante, nesse nutricionista? Aí geralmente a pessoa fala: Não, qual que é o Instagram? Então, a pessoa já pergunta isso, que é uma forma de você buscar a pessoa. E geralmente esse profissional, como já perguntam muito isso comigo, eu entrei no seu perfil, como que eu faço para marcar consulta? Como? tecnologia, né? Né? Tecnologia em todas as áreas e na medicina não seria diferente. Então, E aí, assim, então é muito importante isso, deixar claro, né? E quando a gente fala dessa questão de agora específica de agenda, como organizar uma agenda? Né? Como eu disse, tem a parte de aplicativo, tem até alguns sites hoje que faz a gerenciamento de consulta online, né? Então a pessoa entra, digita lá, por exemplo, na alguma plataforma, o Google, digita lá, por exemplo, oncologista Goiânia. Você uhum, vai, achou lá, Maria Cecília, saiu. Então você entra lá, a- automaticamente você já consegue marcar a consulta com ela e isso é linkado dentro da da tecnologia própria de informática. agenda da clínica que ela trabalha, né? A gente não precisaria citar o nome de algumas plataformas aqui. Tem essa que é uma muito conhecida. Qual que é? Tem a Doctoralia? Doctoralia, tem outras. Tem outra que é específico para várias áreas da saúde. Tem específica de Prescrição nutrição. digital. Tem prescrição digital. Atendimento específico de nutrição que eu conheço é uma Facilito. facilitonutrição.com, que são de pessoas lá de São Paulo, que depois vocês podem procurar algumas dessas para vocês verem como que é. Porque às vezes a pessoa, né, acabei de me formar. Será que eu já poderia começar a atender algum paciente de forma presencial, online? Né? De forma online, você está na sua casa, no conforto da sua casa, você consegue dar o valor da sua hora da consulta e você consegue deixar isso já online. Né? Então lá, 300, 500, É, R$ 400. treinamento que não existiu, né? Na verdade, foi uma necessidade aí da pandemia, acelerou muito a medicina virtual, a nutrição, né? Por uma necessidade que foi criada por termos ficado tanto tempo sem poder fazer online, presencial, né? Presencial.
Então, acabou que muitos médicos mantiveram essa modalidade de atendimento, que funciona bem para algumas pessoas, para outras não. Tem pessoas que preferem mesmo atendimento presencial e tá tudo bem. A gente só precisa ficar atento a isso para ver se você se identifica e para ter outras opções para os pacientes também, né? Que é a famosa teleconsulta, né? Isso que a gente está falando, a telemedicina, a tele da nutrição, que também é teleconsulta, mas que assim, é capaz, como você fazer uma boa anamnese, que é aquela investigação do paciente, é super plausível de se fazer um bom atendimento. Você não tem a parte de um exame físico, que é olhar o paciente, tocar ele, olhar, né? Exemplos, Algumas coisas olhar se a perdem, né? conjuntiva, olhar a boca, olhar as mãos, o cabelo dessa pessoa, a gente perde algumas coisas, mas não que com o avançar das consultas, o retorno, você acaba que não o A paciente, facilidade facilidade não te ajuda. supera as dificuldades, né? Às vezes até Vai consulta que se contornando. faz pelo celular, pelo WhatsApp, por FaceTime, hoje também se faz consulta por esses métodos, né? Além do Google Meet, outros. Até porque geralmente hoje a gente. Outra coisa que eu vejo nessa linha é o como que a gente não sabe lidar com o tempo. Sim. Eu falo isso em específico, até falando da Maria Cecília, porque o quanto, né, que hoje, a consulta, ela não termina quando a pessoa sai do consultório. Então, acabou agora, o próximo, tchau, bom final de semana. Não é assim, a consulta não termina aí. Até porque hoje o paciente, então, obviamente, agora a gente está falando do paciente, não do SUS, mas paciente particular, ele tem o seu número de celular. Então, ele pode falar com você que horas? 24 horas. Então, você pode falar com ele manhã, tarde, noite. Então, qual que é o limite que Acho que também o a parte profissional, né? burocrática, né? Você lidar com os papéis, o tanto de relatórios, planejamento do tratamento que o médico precisa fazer, demanda, né? Então, não é só aquele momento da consulta, não. Tem muita coisa envolvida por trás. Mas o que você Ou vê assim, mesmo nessa uma questão? discussão de um caso em que você precisa conversar com outros profissionais da área, né? Então, você atendeu o paciente, mas você precisa conversar sobre o caso com um fisioterapeuta, com um nutricionista, com um psicólogo. Isso tudo tá junto. E no dia a dia Não dá tempo, né, de separar a consulta com o uma paciente coisa e fala você assim, ó, precisa espera se um pouquinho preparar. que eu vou ligar pro seu Às fisioterapeuta vezes para dá. discutir. Só Não, que aí às você vezes. acaba atrasando sua E você agenda. complica a vida do outro paciente que está Exato. esperando, né? Mas e como que é isso, assim? Como que você vê isso na parte da medicina? Até uma pergunta que eu acho muito difícil. Como que é a ideia do impor limite ao paciente e você também não tentar fazer com que todas as seu fora de hora, sua noite, não seja respondendo o paciente todos os dias, todas as horas? Como que o médico ele consegue Isso, lidar com isso? então, Porque a nutrição não exatamente. consegue Isso lidar a com isso. gente não aprende na faculdade. Exato. Isso a gente vai moldando de acordo com a minha personalidade. Como eu, Maria Cecília, você, Gustavo, como que você realiza o seu atendimento. É claro que o ideal seria a gente estar disponível 24 horas, mas isso daí não é saudável, porque ninguém pode estar disponível 24 horas. Então, é encontrar um meio termo em que, em casos de urgência, você consiga estar disponível 24 É horas, porque não é saudável, obviamente, né? né? Mas se organizar, saber terceirizar algumas coisas e ir moldando, justamente para caber na vida pessoal também. Exato. Então, assim, até como para não deixar para falar depois, sobre esses problemas que nós estamos falando, inclusive vai ser um curso que nós vamos lançar e está exatamente com esse tema. Na verdade, é um método nosso que, né, que é o que o ensino não te ensina, que é abordar todos esses tópicos com nutricionista, médico, profissionais de educação física, até fisioterapeuta, com aulas e
com atendimentos, com lives semanais. Vai ser um curso que vai durar alguns meses, justamente para isso, para ensinar vocês, pô, como que eu faço isso? Né? Que caminho que eu sigo primeiro? Porque isso de fato é um problema e às vezes a pessoa não consegue deslanchar nisso na carreira, né? Porque hoje com essa infinidade de opções que a pessoa tem. Primeiro, o que eu faço? Eu alugo uma sala ou é melhor começar online? Se você vai atender pacientes, se você gosta desse assunto. Às vezes eu pergunto para os alunos, né, que estão se formando ou já acabaram de se formar. Então o que você gosta? Não, eu vou abrir consultório, e aí, mas o que você vai atender de paciente? Não, eu vou atender todos os pacientes. Como assim atender todos os pacientes, né? Dentro da nutrição é muito claro, já existe várias especialidades, por exemplo, essas plataformas que eu falei anteriormente, já tem lá, você consegue buscar Você vai nutricionista por focar alguma área especialidade. de atuação, né? Por exemplo, eu trabalho muito com nutrição clínica e nutrição esportiva. É minha especialidade. Igual você fala assim, Gustavo, você consegue atender Mas assim, mas isso não quer dizer que é uma o básico, regra. claro. É, a formação básica e o paciente e o profissional que vai prestar um atendimento básico, ele é extremamente importante como peça Por exemplo, você vai fundamental. atender o paciente com Às vezes febre, nem qual? você sabe que você precisa de um nutricionista em tal especialidade, né? A triagem do oncologista, o paciente para chegar no oncologista, ele passou por algum médico geral, né, antes, ou clínico, ou cirurgião. Então, assim, não quer dizer que isso é regra, mas que tem que estar atento a todo o sistema em si. E se você escolher isso, como que você vai disponibilizar isso, né? E até outro tópico que eu separei aqui é a questão do quê? O que você também não aprende na faculdade de nutrição é o quê? E na medicina é como você conversar com outro profissional da saúde. A gente aprende isso na marra, na prática. Né? Aprende na prática do que? Às vezes o paciente chegando para nós e falando: eu fui ao cardiologista e ele falou que não é para eu comer isso. Aí Maria Cecília: eu fui no cirurgião, ele falou que eu deveria fazer isso, mas ele não indicava fazer aquilo. Aí a gente acaba, mas o que é? Às vezes o paciente não sabe relatar, e aí tem o nosso papel de entrar em contato com esse. Como? Né? Muitas vezes, telefone, ou às vezes a gente está dentro do hospital, aí vê lá, como que se conversa com uma especialidade e que na verdade tem uma infinidade, só que a pessoa não está lá junto com você. Por exemplo, numa visita, como que é? Saber ouvir, saber integrar seu papel como equipe, né? Até assim, essa questão dessa formação, muito do que eu saí da faculdade realmente achei que foi insuficiente nesse quesito. E aí a gente busca algumas pós-graduação, igual a pós em cuidados paliativos, em que eu não busquei exatamente para suprir essa necessidade, mas que agregou muito para mim a importância de todos da equipe no cuidado do paciente. Isso daí, assim, é fundamental. E quando a gente está na pós, a gente mesmo pensa, poxa, isso daí podia tá no currículo da graduação. E né? você não teve nenhuma aula sobre o cuidado Não. paliativo, né? Na nutrição também não desconheço, não existe. Tem uma Não, aula eu de não cuidado digo nem paliativo. assim sobre cuidado paliativo, mas sobre Abordagem. realmente o papel de cada profissional na equipe de saúde e não centralizado no médico, mas como cada profissional integra, né, a importância do cuidado com o paciente naquela área específica, e não só o médico como centralizado. Tem paciente que fala: não, eu quero que você cuide de tudo. Eu falo, isso daí é impossível. Não existe né? isso, né? Da mesma maneira em que alguns médicos têm um preconceito. Isso existe, isso é fato, né? Então, tem Até porque- preconceito com algumas áreas, se acham autossuficientes para suprir todo o cuidado do paciente. Por exemplo, quando eu me formei, depois eu fiz oncologia e eu saí ainda faltando alguma coisa, justamente essa questão do cuidado do paciente grave,
do paciente que está em iminência da morte. Isso daí eu saí faltando, mesmo de uma residência de oncologia. E aí, quando eu comentei com alguns colegas, vou fazer uma especialização em cuidados paliativos, e aí ouvi coisas do tipo, mas é necessário mesmo? Pra que perder tempo com isso? Que besteira, não, é... Então, assim, é difícil justamente nesse sentido. Até para pontuar o pessoal, assim, eu acho que é importante voltar e pensar assim, o que é o cuidado paliativo? Já que a gente entrou nesse tema, vai ter episódios sobre isso, mas o que é o cuidado paliativo, assim, palavras simples, né? Porque, assim, na nutrição já tiveram alunos que chegaram para mim e falaram assim, o paciente ali já não tem mais o que fazer, ele está em cuidado paliativo. A gente Como assim precisa já ter não tem muito o que fazer? cuidado para não associar O que em é relação isso? Cuidado paliativo. à terminalidade, é diferente. É um cuidado integral de um paciente com uma doença potencialmente grave, que ameace a vida. Então, é um cuidado integral da parte física, espiritual, emocional. Essa a definição. Mas não necessariamente, então, é aquela Não pessoa. necessariamente. Ele não tem o que fazer, então ele entrou em paliativo, Não, é de só maneira esperar a nenhuma. morte chegar. Não Não, é de isso. maneira nenhuma. Né? Ou, o médico não quer mais cuidar. Eu já ouvi a nutrição, algumas pessoas mal formadas chegam me questionando isso. O médico não discutiu com a família que resolveu que não é bom mais cuidar, porque não adianta. Né? Então, só que não necessariamente, Não tem mas relação. também pode ser, o que a pessoa também confunde, o que eu vejo, é o quê? É aquela doença que não necessariamente ela tem tratamento, mas você vai fazer um tratamento paliativo. Qual que é a ideia? Com você tentar com que piore a doença, ou tentar com que o prognóstico não seja pior. Controlar sintomas. Controlar sofrimento. Controlar dele, dor. da família, do cuidador, não é isso? Isso, é um cuidado integral, sobre todos os aspectos. Sócios, emocionais. Outro dia a gente teve uma aula, uma discussão sobre o impacto financeiro do câncer na família. Né? Porque a gente sabe, o paciente ele deixa de trabalhar e às vezes a renda de toda uma família depende dessa pessoa. Então a gente precisa estar atento a todos esses aspectos da doença. Não é à toa que, assim, quando alguém me pergunta assim, qual que é a sua especialidade? Aí eu falo, oncologia. Aí tem aquele minuto de silêncio. Nossa. E aí vem uma resposta assim, que triste, né? E como que você aguenta lidar com a morte? É porque acho que todos os pacientes também oncologia morrem, é o contrário, né? E como que você aguenta lidar com tanto sofrimento? E é justamente isso que eu busco combater no meu dia a dia, é tirar o sofrimento. E isso daí não é de uma hora para outra e realmente não tem como você fazer uma aula única disso, porque tem toda a questão da experiência. Eu acho que, assim, na faculdade a gente vai não tendo sabe nem ouvir o paciente, exemplos de alguns profissionais, por isso que a universidade, a faculdade é uma coisa muito dinâmica, né? Porque você vai ter professores que você vai se identificar de uma maneira de pensar, de agir, de uma maneira de se aprofundar em tal assunto. Aí você pega do outro o jeito que ele lida, né? O jeito que alguém dá aula às vezes é diferente do outro, não tem melhor, não tem pior. Tem gente que dá aula no quadro, às vezes você mesmo gosta de dar aula no quadro, de fazer, desenhar. Enfim, isso daí que faz parte da diversidade, né? Exato, não, e outra coisa, né, desse universo que nós estamos falando, que não tem nos cursos, é o quê? Até como, e cai nisso que você está falando, como ouvir o paciente, né? Como que eu ouço o paciente? Então eu tenho que ficar olhando para o rosto dele, né? Eu tenho que ficar balançando a minha perna, eu tenho que fazer gestos, eu tenho que anotar tudo que ele está falando. É interessante porque no começo, até para quem não sabe, né, eu me formei em 2006, graduação em nutrição, depois a especialidade faz um tempinho. Foi em 2008 que eu me formei, o mestrado foi em 2010 e o doutorado em 2015.
Sendo que 2010 e 2015, que foi o período do doutorado, 2013 para 14, um ano, eu morei em Santiago de Compostela, na Espanha. E é interessante, porque assim, cada especialidade, cada graduação que eu fiz foi em uma universidade. Então a gente acaba que, isso que você falou, a gente acaba que a gente conhece diferentes tipos de profissionais e até o jeito da própria universidade que você está vinculado, né? Tanto aqui até lá na Espanha, no exterior. E o que a gente vê é isso, né? Que nenhuma ensina como você deve se comportar numa conversa, numa discussão científica de caso clínico. Outra coisa que nós da área da saúde sempre sofremos e vão sofrer, e inclusive eu discuto muito isso com alunos da graduação, quem faz curso comigo, e o médico também, é o quê? A questão da ética vinculado a alguma marca, que tem a ideia hoje do compliance. Né? Como isso? Porque hoje nós somos, por exemplo, na nutrição, nós somos bombardeados por suplemento. Então, às vezes a pessoa, o paciente, eu costumo brincar assim, o paciente chega falando, Gustavo, eu tô aqui, comecei a fazer academia e eu preciso ver quais suplementos que eu preciso, né? Qual tomar, ou quanto tomar. Então eu costumo brincar assim, a pessoa chegou ao consultório pedindo isso, ela tem que sair com isso, com alguma coisa. Pode ser algo para ajudar a complementar o mínimo, mas aquilo vai ajudar a pessoa a fazer o quê? A sair motivada para ela continuar ou aderência ao tratamento nutricional ou a prática do exercício físico. Só que onde que está a ética disso? A ética do nutricionista está o quê? Oferecer diferentes marcas de suplemento, Opções, né? aqueles que realmente funcionam, que está na última diretriz do Comitê Olímpico, que é de 2018, que é gratuita. Depois eu vou deixar o link aí também para vocês acessarem esse material. Lá tem todos os tipos de suplemento que está do Comitê Olímpico. Então, isso é interessante. Um Na medicina é assunto igual, muito né? delicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem que saber escolher e sugerir uma marca, né? Igual você falou do suplemento, a indústria tem diversas opções de preços e são todas confiáveis. Você conhece todas? Acho que às vezes o paciente ele quer justamente receber indicações de empresas de confiança. Isso daí é o papel nosso, mas até onde a gente vai fazer limitações e prescrever só uma determinada marca, isso daí também tem que ser bem cauteloso. Vira e Para mexe. você não direcionar só para aquilo. Vira e mexe, as pessoas perguntam, Gustavo, então fala pra mim qual, por exemplo, no meu canal, Qual o melhor whey? sei lá, falei sobre o whey protein. Mas você esqueceu de falar a marca. Não, eu não esqueci de falar a marca. É que eu não posso falar a marca. Alguns vídeos, inclusive no canal, que a pessoa até, né, vai gravar que tá você na dar camiseta da sugestões empresa. de marcas que você confie, que você sabe a origem, a O nutricionista pode procedência, indicar até a 3 seriedade marcas. daquela indústria, né, daquele Isso. fabricante. Ele pode indicar até 3 marcas dentro da lei do Conselho de Nutrição, pode indicar 3 marcas. Então, dentro disso, quando a gente começar a falar de suplementos, eu posso até citar as marcas que eu já trabalhei e trabalho, hoje faço até pesquisa com algumas, né? E que eu confio. Ou seja, e não é empresa que eu estudei ou utilizo suplemento há 1 ano, 2 anos. É empresa que eu conheço já há mais de 8, 10 anos. Então é diferente. Né? E nem sempre o que está aqui assim como do lado da medicina, nem sempre o que porque a droga importada ou suplemento importado é melhor que está do Brasil. Nem sempre. Um medicamento ou um suplemento, nem sempre o que é o mais caro é o melhor. Exato. Isso é importante ficar um pouco claro. Outra coisa que eu vejo para vocês não esquecerem, e que sempre vai ser ofuscado, né? Que a Maria Cecília citou um pouco disso, é o quê? É como lidar com as crenças
ela citou uma palavra que é a fé do paciente, mas como lidar com as crenças do paciente também. Isso a gente não aprende muito, não se discute isso na nutrição, na graduação, na medicina também não, né? Por exemplo, aquela pessoa que já chega ao consultório e fala assim, eu ouvi falar que o chá de boldo é bom para o câncer. Então eu tô tomando, nossa, quando eu comecei a tomar, o médico lá da minha cidade falou, está sendo ótimo para mim. Então como desmistificar isso na cabeça da pessoa? Não tô falando que o chá de boldo não serve para isso ou para outra gente, você tem né? acho que o papel é mostrar a evidência científica que tem em relação a isso. Porque você está sendo consultado para colocar essa evidência, né? E, obviamente, o que você não souber, é você procurar na literatura o que tem, mas sempre respeitando e dando para o paciente optar pelas próprias escolhas, né? Acho que o nosso papel é justamente dar a evidência que tem em relação a essas opiniões. Trazer, né, não só Esses sair da questionamentos. opinião, mas para responder os questionamentos, trazer evidência científica para dentro do consultório. Isso é o que deve se fazer, né? Exato. E da parte da nutrição, só uma coisa que eu sempre costumo falar, quem já me segue nas redes sociais, sobre o quê? Nutricionista, anota aí até, a nutricionista que não sabe preço dos alimentos, nutricionista que não vai à feira livre, nutricionista que não sabe cozinhar ou que não entra em cozinha para fazer uma preparação, nutricionista que não conhece cortes de alimentos, não conhece frutas de época, não sabe as carnes mais magras ou mais gordas, não sabe os alimentos que têm mais fibra ou menos fibra, mais lactose ou menos lactose, não sabe fazer cálculo matemático, tudo é com cálculo dentro da nutrição. A sugestão que eu tenho é desiste do curso de nutrição. Na verdade, Porque o que a gente acha que o nutricionista. Todo mundo pensa só que o fica na nutricionista. Não, que o nutricionista sabe a caloria de todos os alimentos. não sabe, mas tem ideia, né? Uma latinha de cerveja, por exemplo, agora que você falou disso, uma latinha de cerveja dessa comum tem em torno de 100 a 125 calorias, sem falar da quantidade de álcool, por exemplo, né? A gente vai ter outras abordagens no futuro, mas fiz esse breve comentário porque esse é o outro fechamento que eu quero fazer, que é o que nós vamos. E vocês podem até entrar já no link aí da descrição, no link para esse método que é o ensino não te ensina, né? O que eu ensino não te ensina. E aí vocês podem já entrar na lista de espera. E nós vamos fazer o lançamento em breve. Então, no mais é isso. Vocês podem me encontrar no canal, no YouTube, Nutricionista Gustavo Duarte Pimentel. Você pode encontrar também no Instagram, Nutricionista_Gustavo, assim como no TikTok, no LinkedIn, Nutricionista Gustavo Duarte Pimentel também. E nos vemos por aí. Se você tiver alguma dúvida, deixe também nos comentários. E a Maria Cecília, como faz para te encontrar? Cecilia.onco no Instagram. No Instagram, também tá no LinkedIn, também tá. Só digitar o nome dela, né? Completo, Maria Cecília Monteiro de la Vega, no Google. Já consegue também agendar ali consulta com ela. Então, no mais, é isso. Obrigado e nos vemos em breve.